incubadora de empresas auxilia empresários. Aparelhos eletrônicos estimulam a escrita manual. Medicamentos manipulados são a opção mais barata para o consumidor. E mais, pessoas e pássaros convivem nos espaços urbanos. E ainda, corrida. Como fazer de maneira correta? E você vai conhecer também os bastidores da Paixão de Cristo de Piracicaba. Tudo isso agora no Jornal Ensaio. Olá! Com o objetivo de aumentar as chances de sucesso de novos empreendimentos, Santa Bárbara do Oeste tem há 8 anos a incubadora de empresas José João Sanz. A iniciativa, que faz parte do convênio da Prefeitura com a Universidade Metodista de Piracicaba e tem apoio do Sebrae e da Ciesp, está dando frutos para os pequenos empresários. Mais detalhes na reportagem a seguir. A empresária Ângela Cambraia, que iniciou suas atividades na incubadora de empresas, não imaginava progredir tanto no seu negócio. Ela administra com o marido a Luz de Cristo, fabricante de velas e círios. No mês de março, ela participou da etapa estadual do 9º Prêmio Mulher de Negócios Sebrae. A empresária ficou entre as 18 finalistas das quase 1.200 inscritas na premiação dentro do estado. Deu uma notoriedade para a mulher mesmo, né? E para a minha empresa também. Hoje nós temos um crescimento que vem se confirmando a cada ano. Então, eu gero empregos, eu consigo gerar minha própria renda, que é o início, né? Quando a gente começa lá no início, a gente pensa primeiro em ter uma renda. Como Ângela, a incubadora beneficia hoje 10 pequenas empresas barbarenses. Em 2012, elas faturaram juntos 5 milhões de reais contra 4 milhões em 2011. É muito difícil uma empresa começar. A mortalidade infantil, como se diz, né, empresas que começam e não se sustentam, no Brasil é muito elevada. Para quem faz inovação é mais difícil ainda. Então a decisão é apoiar essas empresas que têm essa característica de inovação, que têm mais dificuldade para começar, para que elas possam entrar no mercado mais fortes. As empresas ficam aqui por 2 anos e prorrogáveis por mais 1 ano. Então, muitas empresas acabam passando e saindo por aqui. No começo de 2013, mais 2 empresas, a Criar Plastic, que fabrica tampas plásticas, e a Geomecânica, da área de medição de equipamentos industriais, entraram para o time. Espero que realmente ela consiga proporcionar toda essa visão de gestão empresarial que nós estamos começando agora. Nós não temos experiência como empresários. Então, essa troca de experiência com as pessoas que já estão aqui, com os consultores, é que vai nos ajudar aí a se estruturar no mercado. Para mais informações, a incubadora de empresas fica na Rua Tupis, número 1663, no Jardim São Francisco. O telefone para contato é 19 3455 1040 e o e-mail é incubadora@santabarbara.sp.gov.br. Os aparelhos eletrônicos que agilizam a escrita estão substituindo um hábito muito antigo, o uso do papel e da caneta. Os jovens estão cada vez mais apresentando garranchos que podem prejudicar compromissos profissionais futuros. As mãos estão ocupadas digitando no computador ou no celular, enquanto o papel e a caneta ficam de lado. Esta é a situação de muitas crianças e adolescentes que já nasceram na era digital. O problema é quando a letra legível passa a ser obrigatória na escola ou mesmo no campo profissional. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio, né, entre a escrita digital e a escrita manual. Quando o estudante vai fazer uma prova e ele precisa redigir um texto manualmente e ele não está treinado para isso, porque ele está mais digitando ali no teclado, né? Então, eu acho que isso, quando ele vai escrever, ele pode cometer muitos erros gramaticais, né? E a própria pessoa que vai ler o que ele escreveu não vai entender o que ele acabou escrevendo. Além da grafia ruim, a troca do papel e da caneta pela tecnologia também pode influenciar na aprendizagem. O processo psicológico, tanto da criança quanto do adolescente, pode ser comprometido. Qualquer tipo de processo de ensino-aprendizagem que se inicie com uma alfabetização já com equipamentos, ela vai deturpar todo o caminho, né? Porque, na verdade, a criança, através dos vários momentos que ela vai desenvolvendo, as hipóteses da escrita, ela tem que ter aquilo no sentido do manual.
Os alunos confirmam o cenário dominado pela tecnologia, onde o computador e o celular se destacam. Você usa mais celular e computador ou caneta e papel? Eu uso mais celular e computador. Estão mais próximos, às vezes, do que o papel e a caneta, eu acho. O celular todo mundo tem, todo mundo anda com ele, então, se precisa anotar alguma coisa, peraí, vou anotar no celular. Já pega, anota na memóriazinha do celular e é mais prático, não perde que nem papelzinho em bolsa, essas coisas. Eu acho muito mais fácil já o computador digitado, porque é muito mais simples e mais fácil para a gente poder fazer os trabalhos de escola. Vamos relembrar agora o que foi notícia no Jornal Ensaio 10 anos atrás. Acompanhe na retrospectiva. Há 10 anos, o Jornal Ensaio teve como apresentadores o jornalista e atual professor da Unimep, João Turquiai Júnior, e a jornalista Damana Rodrigues. Uma reportagem de Maíra Bortoleto informou que, na época, apesar de fazer 5 anos, a implantação cartão no transporte público para evitar fraudes ainda não tinha sido concluída. E a repórter Juliana Ferraz trouxe informações sobre a polêmica gerada por uma liminar para ampliar o horário do comércio em Piracicaba, que passaria a abrir à noite. Uma reportagem do atual jornalista e editor do jornal da EPTV Campinas, Cássio Ribeiro, mostrou o aumento nas vendas de motos, que em Piracicaba eram lideradas pelo modelo de 125 cilindradas, com 120 unidades vendidas por mês. A repórter Ana Carolina Pellegrini trouxe informações sobre a implantação dos medicamentos genéricos, com preços 30% menores que os da marca, já que 60 milhões de brasileiros dependiam exclusivamente do SUS para se tratarem. Ainda na saúde, Salem Nascimento informou sobre o combate ao mosquito da dengue, com o risco de multa para pessoas que tivessem criadouros em casa. O atual jornalista do Jornal de Piracicaba, Juliano Fantasia, tratou da criação do selo de qualidade do Nutricentro da Unimep para controlar a obesidade infantil, que atingia 1,5 milhão de crianças no Brasil e estava aumentando. A proposta da Igreja Católica de promover ações para a integração do idoso no país, tema da campanha da fraternidade daquele ano, foi assunto da reportagem de Aline Pazin. O repórter José Carlos Darros trouxe informações sobre a cachaça artesanal, produzida por 7 dos 15 engenhos de Piracicaba, e sobre a exportação, que na época atingia 14 milhões de litros. A reportagem de Mônica Camargo mostrou a poluição visual com excesso de placas, faixas e outdoors na área central de Piracicaba, pontos indicados pelo engenheiro ambiental, que havia percorrido de bicicleta as ruas e avenidas da cidade. As dicas de cultura daquela edição ficaram por conta de Marina Ariente. O Jornal Ensaio de 2003 foi encerrado com uma matéria da repórter Raquel Morelli sobre o som do meio-dia, no coreto da Praça José Bonifácio, que toda sexta-feira virava palco para os músicos e cantores da cidade. Veja a seguir, pessoas e pássaros convivem nos espaços urbanos. E veja também, medicamentos manipulados são a opção mais barata para o consumidor. A gente volta num instante, logo depois do intervalo.
No início de abril, o governo autorizou o reajuste de até 6% no preço dos medicamentos. Com os remédios industrializados mais caros, a população tem recorrido aos produtos manipulados. O professor Adriano Antônio dos Santos, de 32 anos, gasta todo o mês cerca de 5% de seu salário com remédios para ele e para a mãe e pertence a mais de 2 décadas. O custo poderia ser muito maior, de comprometer pelo menos 15% do salário, caso optasse pela compra de medicamentos industrializados. Economizo cerca de 50%, um valor, uns R$70, do medicamento que eu compro mensalmente. E eu compro porque ele é mais em conta e também pelo fato de não comprar um medicamento em quantidade maior que vai usar. Assim como Adriano, é cada vez mais comum o consumidor trocar uma farmácia de medicamentos industrializados por farmácias como essa daqui, de manipulação. A explicação está no preço dos medicamentos. No início de abril, os medicamentos industrializados tiveram um aumento de 6%. Enquanto isso, medicamentos manipulados podem ser até 50% mais baratos. A indústria farmacêutica faz em grandes quantidades, produz em grandes quantidades. Existem perdas, existe propaganda, existem amostras grátis que eles têm que distribuir por aí para aparecer no mercado. Para a gente não, nós trabalhamos com umas receitas que o médico prescreve, traz para a gente, então não existe perda, eu vou fazer a quantidade exata que o paciente precisa. Então isso barateia bastante. Prática comum nos anos 70, a venda de medicamentos manipulados caiu muito na década de 80, com a chegada de grandes empresas farmacêuticas no país. Mas os sucessivos reajustes e a regulamentação das farmácias de manipulação têm contribuído para o crescimento do setor. Pelos dados da Anfarmag, que é a Associação das Farmácias Magistrais, nos últimos 10 anos cresceu muito o mercado magistral. Por volta de uns 10 anos existiam por volta de 20 mil farmácias. Hoje em dia já são 70 e tantas mil farmácias de manipulação. Em meio ao crescimento da venda de remédios manipulados, há ainda quem duvide da qualidade do produto. Este clínico geral garante que o efeito é o mesmo, mas alerta para a procedência do estabelecimento escolhido para fabricar o medicamento. Os efeitos são o mesmo, o que muda é só a duração de validade, que produtos industrializados, a validade é bem maior pelo uso de estabilizantes. Quem ganha com isso é o consumidor. Quem agradece é a minha saúde e o bolso. E já que o assunto é saúde, a corrida é a atividade física cada vez mais adotada pelos amantes da boa forma, pois além de não ter custos, qualquer um pode praticar. Mas será que as pessoas estão fazendo isso certo? Veja na reportagem de Fabiana Barrios. A corrida, modalidade que cada dia mais ganha adeptos, para muitos não é só para manter a forma, mas sim uma terapia anti-estresse. É que na prática de atividades físicas, o corpo libera endorfina, o hormônio do prazer. Mas será que tem uma forma correta de correr? Quando a gente vai fazer uma corrida, a gente precisa estar numa postura bem legal, assim. Não podemos subir muito os ombros, deixar os ombros mais relaxados, braço um pouco flexionado, os cotovelos, não fechar as mãos, tá? E tá usando um calçado legal também. A corrida pode queimar até 600 calorias por hora, um ótimo exercício para a perda de peso. Mas se praticada de forma errada, pode causar lesões nos músculos, nas articulações e nos ossos. A má postura ela pode causar as artrites, que são os processos inflamatórios nas articulações, Pode causar artrose feito a longo prazo em qualquer parte do corpo, No joelho, no tornozelo e na coluna vertebral também. A nutrição de um atleta também é importante para a sua preparação antes e durante a corrida. Um tipo de nutriente importante para um corredor é o carboidrato. Carboidrato, que é a fonte preferencial de energia, já que o músculo acumula glicogênio para a sua própria utilização durante o esforço físico. Então ele tem que se alimentar com alimentos que contenham, principalmente os feculentos, que contenham amido, então tipo os tubérculos, como batatas, raízes, como mandioca, os cereais, como arroz, os derivados do trigo, como as massas, os pães. Então esses são alimentos importantes para eles estarem se alimentando no dia a dia, que contêm o carboidrato. Se realizada de forma correta, os benefícios da corrida são muitos.
Além da perda de peso, melhora o nível de colesterol, reduz o risco de infarto, melhora o sono e a sensação de bem-estar. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional contra a tuberculose com o slogan "Tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta". Qualquer pessoa com tosse por mais de 3 semanas deve procurar uma unidade de saúde para fazer o diagnóstico. A tuberculose tem cura e o tratamento é gratuito. Nas ruas, telhados, no chão ou em árvores. Eles estão por toda a parte. Mas a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de notar a diversidade de pássaros que convivem com as pessoas nas cidades. Eles estão por toda a parte. Tico-tico, João de Barro, corruíra, sabiá-laranjeira, sabiá-poca, beija-flor. De acordo com o Centro Brasileiro de Estudos Ornitológicos, o Brasil é o segundo país no mundo em número de aves, 1.832 espécies. E não é preciso ir longe para ver boa parte delas. Basta olhar em volta, nós não moramos sozinhos na cidade. As aves são um patrimônio valioso, tanto da população quanto do ecossistema no geral. E elas beneficiam em muito toda a população. Primeiro porque elas se alimentam de insetos, que podem prejudicar a vida humana e também atacar as plantas. E elas também são disseminadoras de sementes e polinizadoras de flores. E também trazem harmonia e inspiração para as pessoas. Em Capivari, as aves silvestres podem ser vistas em um simples passeio pela Praça Central, ou mesmo nas ruas e nos quintais das casas. É só prestar atenção para perceber a variedade de cantos que tomam conta do ambiente. Muitas vezes a gente está cansado, estressado, vem aqui na praça, senta um pouquinho no banquinho, tem umas pombas, alguns pássaros que chegam perto, então acho muito interessante os pássaros estarem aqui. Então tem bastante espécies diferentes aparecendo aqui na cidade. Muita espécie que você só via em mata, você até tá andando, você vê e fala, nossa, nunca vi uma espécie diferente, né? Então tem bastante aqui. Eu não sou um frequentador da praça assíduo, mas todo final de tarde que eu passo aqui, percebo que tem aves cantando, é sempre agradável ouvi-las. O veterinário e criador de pássaros credenciado pelo IBAMA, Rodrigo de Lima e Silva, tem uma explicação para este fenômeno. Aqui o número de aves está aumentando por causa que não está tendo alimentação e área, que é o meio ambiente delas. O problema é que o aumento de monocultura que existe na nossa região de cana, eucalipto, não tem alimentação. E a parte de agrotóxicos também. Falta comida no campo, eles têm que vir para a cidade. No convívio entre homens e aves, o canto dos pássaros encanta e alegra a vida de todos. E por falar em natureza, o consórcio PCJ renovou a parceria com os viveiros de mudas municipais durante reunião no início de março em Indaiatuba. Atualmente, 15 cidades do estado de São Paulo e de Minas Gerais são parceiras nas ações de reflorestamento ciliar do consórcio, entre elas Capivari, Piracicaba e Iracemápolis. No acordo de cooperação, o PCJ fornece insumos e informações. Em troca, as cidades produzem mudas nativas para o programa de proteção dos mananciais. No próximo bloco, você vai conhecer os bastidores da Paixão de Cristo de Piracicaba. E você vai ver também as dicas de lazer para o final de semana. É só um momento e a gente volta já.
agora, Felipe Limonge traz para você as principais dicas para o fim de semana na agenda cultural do Jornal Ensaio. Olá! Na agenda cultural de hoje estão as melhores opções de lazer e cultura para você. Então fique ligado e curta as nossas dicas. Na sexta, dia 3, às 9 da noite, tem o show Drama Jazz da atriz e cantora Alessandra Maestrini, no Teatro Municipal Euritídes de Campos, em Piracicaba. O show marca o lançamento do primeiro CD e também da primeira turnê solo dela como cantora. No repertório, clássicos do jazz, dos musicais e originais da própria artista. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro. No sábado, dia 4, às 8h30 da noite, também no Teatro Municipal de Piracicaba Euritídes de Campos, tem o show Trajetória 6 décadas de música brasileira com Inesita Barroso e o Regional Tico Tico. Com 60 anos de carreira, Inesita Barroso traz a música regionalista típica do repertório dela. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro. Agora já me vinguei. E ainda no sábado, dia 4, às 11 da noite, outra boa opção é a banda Rádio 80, que completa 10 anos de estrada e se apresenta no pub Joy Collins só com sucessos dos anos 80. O mesmo grupo toca também no sábado, dia 11, às 8 da noite, no Brasileiro Bar e oferece um tributo acústico do grupo Rock 7. No sábado, dia 5, às 8 da noite, é a vez do grupo Santo Antônio na Casa da Cultura de Capivari. O evento mostra o trabalho musical da terceira idade do bairro Santo Antônio. Com repertório variado, o grupo interpreta sucessos da música nacional como chorinho, valsa, bolero e sertanejo. A entrada é franca. De 9 a 12 de maio, a terra vai tremer com a Festa do Peão de Iracemápolis, no Centro de Lazer do Trabalhador João Denardi. A programação inclui shows com Munhoz e Mariano, Humberto e Ronaldo, Cristiano Araújo e Ricardo e João Fernando. Os ingressos só nos postos de venda oficiais e na bilheteria do evento. No sábado, dia 11, às 8 e 9 da noite e no domingo, dia 12, às 7 da noite, a companhia Teatro apresenta a comédia Três Loucados no Teatro ECA Guarantã. O espetáculo tem esquetes com situações engraçadas que podem acontecer com qualquer pessoa. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro ECA Guarantã. No sábado, dia 11, às 8 da noite, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, é a abertura da 25ª Mostra Almeida Júnior, realizada pela Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos. Na exposição, pinturas acadêmicas e contemporâneas, esculturas e fotografias de artistas piracicabanos. A mostra fica aberta das 8 da manhã às 5 da tarde, durante a semana, e das 2 até às 6 da tarde, nos finais de semana. E você que é de Piracicaba e de Santa Bárbara do Oeste, se programe. Já foi confirmada a Virada Cultural Paulista para os dias 25 e 26 de maio. São 24 horas de teatro, dança, música e stand-up comedy com famosos e também com artistas locais. A programação completa está no site viradaculturalpaulista.sp.gov.br. Virada Cultural Piracicaba. Virada Cultural. E para você que gosta de escrever, vai uma dica muito legal. Até o dia 29 de maio estão abertas as inscrições para o 3º concurso de microcontos de humor de Piracicaba. O concurso faz parte da programação do Salão de Humor deste ano. Os microcontos devem conter 140 caracteres e devem ser enviados para o e-mail microcontos@piracicaba.sp.gov.br. E é isso. Esperamos que você aproveite todas as dicas e não deixe de prestigiar a cultura local. Até a próxima! Em Americana, aconteceu a Feira de Troca de Livros na Biblioteca Municipal, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo. Além de promover a leitura, o objetivo do evento é permitir que as pessoas renovem seu acervo sem custo. Com mais de 10 anos de história, a feira conquistou frequentadores cativos e contabiliza mais de 20 mil trocas realizadas desde a implantação. Para participar, basta levar os livros que gostaria de trocar e escolher outros. A próxima feira de troca de livros será em outubro.
O espetáculo A Paixão de Cristo de Piracicaba, que acontece todos os anos na Semana Santa, atrai um público da região e também de outras partes do país. Os preparativos para o evento e os bastidores desse grandioso espetáculo ao ar livre é o que você vai conhecer na reportagem a seguir. Eu, Pôncio Pilatos, governador romano na Judéia. A história é a mesma. As personagens não mudam. Mesmo assim, o espetáculo A Paixão de Cristo de Piracicaba, que acontece há 24 anos, atrai pessoas de diversos lugares do país, que todos os anos se emocionam com a encenação dos últimos dias de Jesus. Mas qual o segredo dos organizadores para todo esse sucesso? A gente não pode mexer na história, né? Não pode alterar nada na história, mas a gente pode mexer na forma de contar essa história. Esse ano, por exemplo, eu estou colocando uma família, né, que após a morte de Jesus desce do Calvário e nisso encontra com uma outra família chegando, né? Diz que o Cristo acaba de ser crucificado e tal, e aí começa a história em flashback. É isso, a gente vai alterando figurino, mexendo em alguma coisa para tentar ser original. Além de inovar na direção artística, é preciso pensar em cada detalhe dos cenários dos 3 palcos. Nós estamos aqui no cenário do Pilatos e para fazer essa parede aqui foram utilizadas bandejinhas de isopor. Além disso, a cada ano é preciso confeccionar os figurinos dos quase 300 participantes do elenco. Vendo assim tudo pronto e organizado, parece fácil, mas o trabalho da equipe de produção exige tempo e dedicação. O processo de produção geralmente começa quase um ano anterior. Eu sou o diretor de produção. Nós temos mais 3 produtores executivos e um secretário. Essa é a equipe. E agora existe daí uma série de pessoas, logísticas, que, por exemplo, pessoas que entregam lanche, que fazem recepção do público. Aí já dá uma média de mais ou menos mais umas 30 pessoas. São 120 figurinos para os personagens que atuam nas cenas, além dos quase 300 figurinos dos atores que fazem parte do povo de Jerusalém. Tudo organizado e pensado para receber o elenco, que é peça fundamental para o espetáculo. Você está dentro de um espetáculo, você está dentro de um contexto que não é o seu contexto do próprio cotidiano, assim, né? E você, fora isso, você conhece várias outras pessoas, então essa energia que a gente chama, então vai te contagiando cada vez mais, né? A história é a mesma, mas as cenas revividas sempre emocionam. A Paixão de Cristo de Piracicaba é realizada pela Associação Cultural e Teatral Guarantã. Mais informações sobre o espetáculo e sobre o trabalho da associação estão no site guarantã.org.br. O telefone para contato é o 3413-7888. O Jornal Ensaio termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima oportunidade. Para rever as notícias desta e de outras edições, entre no site soureporter.com.br. Bom final de semana para você e até a próxima! Meu filho, em que estado? Mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Tenho sede. Ele tem sede. Um pouco de fel e vinagre para aliviar-te a sede. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos.